Fala, nerdólogo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos reagir aqui a um vídeo Pain versus Killer Bee, do canal Ultra Geek Verso. Vou ser logo claro e objetivo. Pain vence, tá? Vence, mas solo fácil. Vamos pro react, né? Vamos ver o que o Ultra Geek Verso pensa disso. Eu acho que ele vai dar vitória também pro Pain, não é possível. Pessoal, antes de tudo, comenta aqui, tá? Comenta quem vocês já acham que venceria essa batalha. Deixa um like. Beleza? Canal novo, canal pequeno, porque esse canal chega a 1.000 seguidores. Eu quero chegar a 1.000 seguidores ainda esse ano, né? Ó, dá forcinha aí, porque eu consigo chegar o mais rápido possível. Vamos pro react? Os 6 caminhos de Pen conseguiriam capturar o Hashibi? Será que o líder da Akatsuki teria poder para derrotar o Jinchuriki perfeito do 8 Caudas? Ou será que o Pen seria randomizado da mesma forma que o time Taka foi? E essa ideia de vídeo foi do Pedrão Seria não, cara. 4163. E o Não seria comentário não. dele já passava dos 200 likes. É muita coisa. Então vocês parecem animados com essa batalha. E faça como o Pedrão e já deixe a sua sugestão de batalha aqui embaixo. As ideias mais curtidas serão feitas em breve. E cara, finalmente uma batalha do Killer Bee. Esse cara é muito forte, mas também é muito esquecido. Então eu gostei que vocês pediram essa batalha. E vamos Eu começar gosto do lembrando o Killer Bee. principal de cada Eu um, acho ele um começando personagem pelo bem rapper interessante. Killer Bee. E como vocês já sabem, ele é o Jinchuriki do 8 Caudas, porém ele é conhecido como um Jinchuriki perfeito. E isso porque ele consegue fazer transformações espaciais em seus combates, e até conseguindo invocar tentáculos. Também consegue mudar apenas a sua mão para a do Hashibi e por aí vai. O Bee também consegue liberar tinta da mesma forma que um polvo, e por isso a alcunha de Jinchuriki perfeito. Mas é claro que não para por aí. O Bee tem total domínio dos poderes e transformações de sua Biju, conseguindo dividir seu poder total em 3 fases. A primeira é Foi o chamada de primeiro, se não Manto me engano, o Biju Bee foi o nível 1, primeiro que é quando o Jinchuriki chakra da Biju cobre o a corpo do ter usuário completamente e controle funciona de forma total parecida a uma da Biju, armadura, né? o protegendo de danos externos. Nesse modo, o Bee fica muito mais rápido e consideravelmente mais forte, a ponto de que com um só ataque ele consegue explodir o peito do Sasuke. E bem, falando nisso, essa Cara, nessa luta aqui, o Sasuke ter morrido de umas 2 vezes fácil. Se não fosse o time Taka ali, cara, o Sasuke de base. Essa habilidade se chama Lariat, que consiste em correr em linha reta e acertar o braço no peito ou garganta do inimigo. O Bee também consegue fazer uma versão combinada com seu irmão, que é o duplo Lariat, mas ele obviamente usa mais a versão solo da técnica, e que por sinal também pode ser usada na forma base, e até mesmo no ápice de poder do Bee. O segundo manto do Bee é chamado de Manto Biju nível 2, e aqui a quantidade de poder e a qualidade do chakra fica imensuravelmente maior. Esse modo contém um poder tão grande que deixou Kisame surpreso pelo Bee ainda conseguir manter a consciência, mesmo com aquela transformação. E Vou ser essa honesto, surpresa do pessoal. O Killer Kisame é Bee é poderoso, completamente tá? plausível, visto que o Naruto já perdia a consciência apenas na quarta cauda desse modo. E aqui o Bee consegue criar uma cabeça de touro em seu ombro esquerdo, que deixa o Lariat ainda mais mortal e poderoso. E a forma final do Bee seria a transformação completa em Biju. Nesse modo, o Bee consegue fazer o uso total do poder do Hashibi e gerar a Biju Dama em sua potência máxima. Também consegue criar um tornado que destruiu uma floresta, além de ter um poder físico gigantesco, e também ainda consegue usar o Lariat mesmo nessa forma. Porém, o Bee Cara, eu gostava muito do Killer Bee e o Hashibi, sabe? Eu achava eles uma dupla muito, muito legal, cara. E todos os, assim, os Jinchuriki, suas bestas, o Bee e o Hashibi eram os mais legais, sabe? Assim, que eu mais gostava de todos, cara. Depois comecei a gostar muito do Naruto Takurama, mas eu ainda preferi o Killer Bee e o Hashibi. não depende apenas de sua Biju. Mesmo na forma base, ele já é muito rápido e também é um excelente espadachim. E até mesmo conseguiu superar o Sasuke, que tinha o Sharingan, em um combate de espadas. O Bee Sasuke foi também é muito forte, conseguindo solado, cara. subjugar o jugo com tranquilidade. E até tem força para manusear a espada gigante do Sugetsu sem mostrar nenhum esforço. Porém, do outro lado tem os 6 caminhos de Pen. Esse cara é conhecido como um deus e tinha um dos doujutsus mais poderosos da série. E por meio dele conseguia compartilhar Cara, é difícil achar alguém que venceria o Pen, cara. É muito difícil. Mas lá pro final do anime que aparece um monte de personagens fortes que venceria o Pen, entendeu? Mas até ali no arco ali do Pen, né? O Naruto luta com ele usando o modo sábio, cara. Não tem ninguém que venceria o Pen ali, cara. Talvez o Gai ali. Era o único. Era o único. Nem o Kage daria conta do Pen, cara. Nem o Raikage, nem o Tsukage, ninguém. O Naruto teve que apelar pra raposa, tá? Pra vencer o Pen. Sem a raposa ele não dá conta, cara. Não daria conta, né?
a visão e aumentar o seu campo visual, e consequentemente ter vantagem na movimentação pelo campo de batalha. O Pain também tem inúmeros poderes, com um sendo mais apelão que o outro, e que são divididos em 6 corpos conhecidos como os 6 caminhos de Pain. Começando pelo caminho animal, que tem o poder de invocar diversos animais no campo de batalha. Esse aí do o segundo é o caminho do azul, Jiraiya, que pode criar Nossa. vários armamentos como mísseis, lâminas e até mais braços se for necessário. O terceiro caminho é o Naraka, que serve como médico do grupo e pode ressuscitar os caminhos derrotados. O quarto caminho é o Preta, que pode absorver tanto o ninjutsu como também o chakra puro. O quinto caminho é o Humano, que tem a habilidade de extrair a alma inimiga com um toque em sua cabeça. E o sexto e principal caminho é o caminho Deva, que controla as forças gravitacionais de atração e repulsão. Esse cara até mesmo conseguiu destruir Konoha completamente quando ficou sério de esse é mais verdade. poderoso. E além disso tudo, o Pain Que é o tem os Yahiko, né? bastões do caminho exterior, que pode ser usado em combate. E também a sua carta da final, que é o Shibaku Tensei, um selamento que puxa várias rochas para um núcleo até formar um satélite gigantesco e que aprisiona o seu adversário. Esse E é o bicho mais habilidades apelão principais do Pain, lembradas, cara. agora vejamos Shibaku Tensei. como seria este combate. Devastação Logo de planetária. cara, o Celebi não teria vida fácil, pois ele teria que lidar com 6 caminhos de uma só vez. E quando vamos analisar o combate físico, quem geralmente vai pra cima é o caminho humano, porque ele precisa tocar o adversário ou a sua habilidade se torna inútil. Porém, o restante dos Pains dificilmente compra o combate de Taijutsu. Veja que contra o Jiraiya, o único que rushou foi o caminho humano. No caso do caminho Azura, ele também poderia ir no mano a mano, mas geralmente ele ataca de média distância e fica mais longe. O caminho Naraka é o médico da equipe, então ele não pode se arriscar indo na linha de frente. Ele sempre fica atrás, e fica sempre mais recuado. Além de que no Taijutsu ele teve dificuldade contra o Konohamaru jovem. Já o caminho Preta Konohamaru não é muito derrotou fã ele de com Taijutsu Rasengan, também não. É confirmado no mangá que Taijutsu era sua fraqueza, tanto que ele fugiu do Kiba e da sua mãe. E sem querer desmerecer o Kiba, mas o Taijutsu dele não está no nível do Kilebi. Na forma base, o Bi já dava soco no Suigetsu e conseguiu atravessar. O Jugo usando Senjutsu nem arranhou o Bi, e era o Bi na sua forma base. Então o caminho Preta dificilmente iria pra cima, e se ele fosse, daria ruim. Já o caminho Animal também só fica de longe enviando as suas invocações. E o caminho Deva só conseguia trocar socos com Naruto base, mas quando Naruto usava o modo sábio, o Deva saía voando por aí. Então o mais provável seria apenas o Esqueceu de falar uma coisa aqui, tá? Um caminho Deva, que é o caminho mais poderoso de todos, né? Que é o que tem o Shibaku Tensei e o... lembrando quando ele tava lutando com o Naruto aqui no modo sábio, ele tava sem os poderes total dele. Lembra que ele pegou todo o chakra dos outros Pain pra focar só no Pain do Yahiko, que é o caminho Deva, para liberar um Shira Tensei. Só que num nível tão poderoso que conseguiu destruir toda a aldeia, tá ligado? Aí ele ficou sem energia. Ele não conseguia mais usar os poderes dele por um bom tempo. E quando ele troca socos aqui com o Naruto, ele tá sem os poderes dele total, né? Ele tá sem os poderes do Rinnegan dele ainda. Então ele só tinha os Taijutsu ali, mais ou menos. Mas logo depois, os poderes dele voltam. Aí, cara, acabou. O Naruto teve que apelar pra Kurama, que não tem jeito, tá? O caminho Devo não tem como. O caminho Devo sozinho vence o Celebi, cara. Não tem discussão. O Celebi não poderia fazer nada contra um Shina Tensei, um Shibaku Tensei. É muito apelão, cara, o caminho Devo. caminho humano e pra cima, e os demais ficarem de longe. Porém, já pode apelidar o caminho humano de -1, pois assim como o Jiraiya deu um porradão no caminho humano, o Celebi faria o mesmo com o Lariat. E aqui não tem muito o que fazer, um Lariat direto é simplesmente derrota instantânea, e é nessa hora que o caminho Naraka já teria que entrar em ação. Enquanto isso, o caminho Azura teria que ficar spamando mísseis. Porém, um manto biju nível 1 já é mais do que suficiente para tancar essas explosões. Outra coisa que seria inútil seria os ataques de repulsão do caminho Deva, pois o que gera dano nesse ataque não é a repulsão em si, e sim a queda do alvo que sai se tacando pelo chão e por escombros no meio do caminho. Mas o Celebi tem uma resistência absurda e ainda é upado pelo manto biju, então ser arremessado no solo ou coisa do tipo não iria gerar nenhum dano significativo. E nesse meio tempo, obviamente, o caminho humano seria revivido, mas ainda assim, não conseguiria se aproximar. O Celebi na base já conseguia lidar com o Suigetsu e Jugo lutando com intenção para o matar. E considerando aqui um Celebi já com manto nível 1, o Bi seria ainda mais letal. E algo que eu sei que passou pela cabeça de vocês é que o caminho Preta poderia tentar se aproximar para absorver o manto biju do Celebi, e assim o enfraquecer. Porém, isso daria certo? E bem, a resposta é que obviamente não. A absorção do caminho Preta leva um certo tempo, e a gente viu que ele conseguiu sim absorver o Odama Rasengan. Porém, isso levou um bom tempo.
Com o Rasen Shuriken foi a mesma coisa. Diferente da Samerrada, que conseguia praticamente drenar o chakra, o Caminho Preta é bem lentinho fazendo isso. Então se ele se aproximasse do Bi, ele certamente seria nocauteado pelo Lariat. Faz sentido, né? Já que o Taijutsu é o ponto fraco dele. Todos os Pains eles não têm muita aptidão no Taijutsu, nenhum deles. Só o caminho. Só o caminho. Qual caminho? O caminho Deva, que é melhor em Taijutsu, tá? Ele é muito forte. Quando ele tá com todos os poderes dele disponíveis, tá? Ah, mas o resto é muito fraco em Taijutsu. O Killer Bee solaria todas. Tá? E sim, eu sei que você vai falar que o Nagato conseguiu absorver o chakra do Bi enquanto ele usava o Lariat. Porém, se você notar bem, o Lariat que o Bi usou no Nagato foi diferente. Veja que o Bi acerta o ataque no Nagato e segue colado nele, o que não faz lá muito sentido não, pois todos os Lariats anteriores não seguem esse padrão. Lariat contra o Sasuke saiu voando com o peito destroçado. Lariat contra o Kisame saiu voando com o tórax obliterado. E você pode até falar que o Nagato não saiu voando porque ele absorveu o chakra do Bi. Porém, o Killer Bee, na sua forma base, sem estar upado por nenhum manto, já consegue fazer o Haikage sair voando. Lembrando que o Haikage estava fazendo força oposta ao Bi, e ainda assim, também saiu voando. Então não existe dúvida. Esse argumento não é muito forte, não. Ele é meio fraco. O Bi aqui tava upado. Ele tava com o manto da Biju dele. Um manto nível bem alto, tá? Acho que era 2 caudas, 3 caudas. Acho que 4 caudas. Não sei, cara. O Lariat dele foi bem mais forte do que esse aqui, por exemplo, cara, no Nagato, tá? Hum, eu acho que ele cessou o ataque, não foi tão poderoso, porque assim que ele começou a tocar no Nagato, ele já começou a sugar logo. O chakra dele, ele sentiu, talvez, né? É o que eu acho. Mas não faz sentido não o que ele falou aqui. Ele foi mais fraco do que os outros. Não acho. Pelo contrário, ele tá upado de chakra, ele tá mais forte lá do que aqui. Tá? Então, aquele lajeado que ele soltou lá no Nagato era muito poderoso, tá? Dúvida, se o Caminho Preta tentasse absorver o manto, ele seria assim nocauteado com Lariat facilmente. Porém, isso ainda não seria um problema, porque o Caminho Naraka ainda poderia trazer ele de volta. Porém, o que poderia ser mais chato de realmente lidar é justamente o Caminho Animal. E isso por causa das suas invocações, que poderiam dar uma certa dificuldade ali no início para o Killer Bee. Porém, existem algumas possibilidades, e a mais óbvia é chamar o Hashibi e lidar com elas no mano a mano, ou mandar uma Bijudama e acabar com todo mundo. E também tem uma opção que é menos comum, mas ainda assim é possível, que é simplesmente meter porrada nas invocações e jogá-las pra Nárnia, assim como o Naruto fez. O Naruto, com o modo sábio, já conseguia erguer invocações e até a própria Kurama, e o modo Biju, pelo menos no nível 2, é totalmente superior a esse modo sábio. Por exemplo, o Naruto no modo sábio foi incapaz de resistir às técnicas do Caminho Deva, porém o modo Biju nível 2 resistiu a isso só com força bruta e com relativa facilidade. Então, se o modo sábio consegue lidar com as invocações, o Bi com o manto Biju nível 2 também conseguiria. E isso meio que já responde a pergunta que vem a seguir. Ah, Geek, mas e se o Caminho Deva tentasse puxar o Killer Bee, o que aconteceria? E bem, a resposta é que não ia dar em nada. Por feitos, o manto Biju nível 2 do Naruto, com apenas 6 caudas, já superou o Shinra Tensei, e superou por muito. Logo, o Killer Bee com o manto Biju nível 2, tendo 8 caudas, também faria o mesmo ou até pior. Sendo assim, não tem conversa. Somente usando o manto Biju nível 2, o Killer Bee já conseguiria lidar com 6 caminhos. Vale mencionar que nesse modo ele também já consegue disparar Bijudamas. Então a luta iria se resumir ao Bi ficar nocauteando os caminhos e o Caminho Naraka os ressuscitando. E bem, o resultado ainda não foi definido, então prestem atenção, mas eu tenho que alertar aqui algumas coisas. Eu sei que a essa altura muita gente está se revirando na cadeira com a facilidade que o Killer Bee teria. É possível. Ele não vai dar vitória pro Killer Bee não, né? Eu gosto do Killer Bee. Tá? Apesar de eu gostar mais do Nagato, mas eu gosto do Killer Bee, é muito legal. Cara, mas ele não venceria o Pen, cara, não venceria. Fala sério. O Pen é um dos personagens mais poderosos do Naruto, cara. Até hoje ele ainda é. Fala sério. De lidar com 6 caminhos de uma só vez. Porém, entenda que o Caminho Naraka perdeu para o Konohamaru adolescente. O Caminho Azura perdeu para um Rasengan base nas costas. O Caminho Humano é -1. Sempre é o primeiro a cair. O Caminho Preta fugiu. Não, o caminho dele é o problema, cara. Ele é muito forte, cara. O pessoal não lembra não, mas quando... Quer dizer, se lembrar, né? Quando
o Naruto vai tocar um Rasengan, logo no finalzinho da luta ali. Logo quando. Antes do Kamiyo-Deva recuperar os poderes dele, tá? No momento em que o Naruto consegue enganar os outros caminhos do Pen, principal, que é o Deva, e consegue acertar um Rasen Shuriken nele, no mesmo momento os poderes dele voltam. O que acontece? É repelido. Cara, um Rasen Shuriken é um jutsu de rank S. É o mais poderoso que existe. E ele simplesmente expeliu. Cara, o Killer Bee não tem ataque nesse nível, cara. Não tem, não tem. A único ataque que o Killer Bee poderia usar, que é superior, até superior ao Rasen Shuriken, é uma Bijudama. Entendeu? Coisa que precisa estar. E não foi mostrado ele usando o manto. O manto, só o manto do Chakra, usando o Bijudama, não, tá? Assim, eu não sei, cara. O Naruto foi o único que conseguiu usar o Bijudama nesse estágio aí, tá? E a Kurama é mais forte do que o Hashime. Muito mais forte. Você viu lá, lá mais pro final da série, a Kurama sozinho tá lutando com o quê? Umas 5 bijus? Tem isso também, tá? É, é, o Hashime não consegue peitar um Pen, mas nem lascando, cara. Mas nem. Entendeu? Só você ver, por exemplo, que o Killer Bee perdeu pro Kizami, cara, facilmente. Nunca que o Pen perdeu pro Kizami, cara. Tá entendendo? Nunca. Cara, ele não vai dar a vitória pro Pen. Não é possível. O Killer Bee. Fugiu pro Kiba. Logo, todos eles seriam nocauteados só com um soco sério do Killer Bee. No Manto Biju nível 2, ele está acima do Konohamaru, está acima do Kiba, está acima de Rasengan Base. É uma lógica simples de se entender. Já o Kamiyo-Deva tem a fama deturpada de ser o fodão, porque tem cenas filhas dele aguentando pedrada na cabeça e sem receber nenhum dano. Tem o Kamiyo... Exatamente, ele é muito resistente. A resistência do Killer Bee não é nada comparado do caminho dele, cara. Não é nada. Ele repeliu o Rasen Shuriken no peito, cara. Tá entendendo? Assim, não tem o que ele pode fazer. Não tem. Além de que o Shiren Tensei dele é poderoso pra caramba, cara. É capaz de destruir uma aldeia. O Killer Bee não resistiria, cara. Fala sério. Não, cara, não.